Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal, o canal Bruno Tavares, que é um canal de memória, de historiografia, onde mergulhamos na história do Espiritismo. São 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, sempre às 20 horas. Eu queria declinar aqui, né, quais são esses programas. Né? Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein Filho. É um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra, com fatos inéditos do movimento espírita. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, trazendo aqui fatos, não apenas dos livros do professor Hermínio, mas fatos totalmente desconhecidos da vida do grande escriba e fatos emocionantes e com a narrativa quente, emotiva da querida Ana Maria. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano conversando aqui conosco. É um programa sobre livros. Trazemos aqui as obras espíritas, conversamos sobre cada qual, né? Programa delicioso. Na quinta-feira, temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires, escritora, educadora e filha de Herculano. Também semelhante ao programa de Hermínio, trazendo aqui fatos da vida do Herculano que ninguém conhecia. E, claro, conteúdo de suas obras. Então, são esses os programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp conversando conosco, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, e são fatos da vida de Denis, do seu apostolado, e o conteúdo das suas obras, e coisas inéditas trazidas aqui também. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que foi inspirado pela obra do César Pérez de Carvalho, com quem conversamos aqui todo segundo sábado. São as suas memórias, mas também a memória do movimento espírita brasileiro, porque o César dirigiu duas das maiores instituições espíritas do Brasil, a Egreja e a Federação Espírita Brasileira e a USE São Paulo, e ele conhece o movimento espírita como ninguém, por dentro dos seus bastidores, as suas entranhas, digamos assim. Por si só já revela a importância do programa. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, pesquisador, curador do Museu ACOL, Allan Kardec, online. É um programa sobre fontes primárias. O Adair, junto com outros pesquisadores, foi um daqueles que salvaram o movimento espírita da falsa narrativa da adulteração da Gênese, e ele adquiriu 3.000 documentos vindos de França, fontes primárias com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, comunicação dos espíritos no francês. A gente vê aqui documentos até que não foram transcritos ainda, né? Programa valiosíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa que tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes. Por isso mantemos a grafia, o acento no E e o CH, o eco da imprensa espírita, porque Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o pai da imprensa espírita no Brasil e criador do primeiro órgão de divulgação espírita
aqui no Brasil, que foi o Eco da Lentúmulo, com acento no E e com CH. Mantemos a grafia e eu e Marmo conversamos sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, está aí à disposição de vocês. 8 programas já. É um esforço pela memória, pela historiografia do Espiritismo, um esforço exaustivo, né? Mas é isso que a gente vai trazer sempre aqui para vocês. Né? Estou aqui no meu mini gabinete, cercado pelos meus livros, já, de onde a gente grava sempre esses programas e oxalá as pessoas se interessem em assistir. Né? Ok? Sempre dedico esses programas à minha mãe querida, que hoje se encontra no plano espiritual, minha mãe que me incutiu desde a mais tenra infância o hábito da leitura. Aliás, já minha casa, meu avô, meu pai, minha mãe, meus tios, todos tinham a leitura quase que como um vício, né? E eu adquiri esse hábito, mas muito incentivado pela minha mãe. Minha mãe hoje no plano espiritual, sinto a presença dela, é impressionante. Minha conexão permanente com minha mamãe. Então, mamãe, inspira teu filho para ele manter com disposição por longo tempo esse desiderato de divulgar a doutrina através da memória da história. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos orar, agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho, que tu nos inspire, Jesus, a manter o trabalho da divulgação espírita através dessas singelas entrevistas, mas que são feitas com o coração carregado de convicção e amor ao ideal espírita. E possamos cada vez mais levantar a bandeira do espiritismo, mostrando ao mundo que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, e que não há morte em nenhum ponto do universo. Então, sendo assim, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bom, pessoal, aproveite aí mais um programaço do canal Bruno Tavares. Já estamos sempre aqui, chat aberto, né? Comentem à vontade. Vou pedir aqui, claro, não é? Curtam o programa, inscrevam-se no canal e toquem o sininho para lembrar a cada novo programa, não é? É a famosa ladainha do YouTube, mas claro que a gente tem que ir nessa também, né? O YouTube, quando você curte, se inscreve, então compartilha, claro que chama mais visualizações. A gente não está pregando aqui no deserto, né? A gente quer que o programa tenha um mínimo de assistência desejável, né? Pessoal, então, um beijão, muita paz para vocês, um beijo na alma de todo mundo, bom programa. Já estamos aqui com Ana Maria Miranda, a querida filha do professor Hermínio, para mais um programaço, como tem sido, né? Um frasco de veneno, né? O livre-arbítrio, onde Ana, de forma muito didática, trouxe a personalidade de Judas, né? Toda aquela problemática, né? Do seu resgate espiritual. Minha querida Ana, tudo bom? Muito calor aí no Rio? Olha, se você puder levar um pouquinho só, eu te agradeço. Levar um pouquinho do calor lá para o Nordeste. Ave Maria, eu fiz um programa outro dia com a Débora, ela estava de casaco, você acredita? De frio lá no Rio Grande. Eu falei, que inveja que eu estou de você. Aqui está muito quente, Bruno, muito quente mesmo, demais. Fora isso, obra, né? Você está passando a mesma coisa, né? Olha, Mas tudo bem, boa noite a todos. Desculpa entrar assim de supetão. eu vi até, houve um show da cantora Taylor Swift aí no Rio de Janeiro, né? O calor estava tão grande que uma moça faleceu, começou a passar mal. Realmente o clima não é completamente alterado de uns tempos para cá, não é? Mas, Ana,
Semana passada, no programa com você chegou a mencionar uma fotografia do Hermínio. Eu disse assim, né? Ana, vou trazer essa fotografia no próximo Ah, programa, né? Eu trouxe ela, Ana. você trouxe? Vou mostrar para o povo aí. É meio, para mim é meio tristinha, mas eu queria que você participasse e os nossos amigos também. Estou brincando com nossos amigos do chat, é brincadeira, viu? Vamos mostrar para o povo Aléu a Vou foto. mostrar para o Povorello, Poverello, São Francisco. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tá? As fotos de Hermínio são impressionantes. É, Pronto, Ana Maria, está aqui a foto, deixa eu aumentá-la um pouquinho. E Ana vai nos explicar aqui. Ana, que foto é essa? Onde foi? Que foto linda. essa foto foi a última Bienal que ele participou aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, lá na Barra. Ele autografando os livros dele, você vê, com crachá, eu aqui do lado, sempre a guardinha dele, guarda-costas dele, e um senhor esperando o autógrafo dele. E ele já está bem velhinho aí, você vê que ele já está quase sem cabelo. Foi a última Bienal que ele participou no Rio de Janeiro. E foi até muito interessante, eu tenho uma curiosidade para contar. Eu estava sentada junto com ele e as pessoas vinham e compravam o livro, eu não sei, eu acho que era Diálogo com as Sombras. Vinham, compravam o livro e entregava para mim, para entregar para ele, e eu escrevia o nome da pessoa num pedacinho de papel, porque ele não ouvia muito bem, não, mas era do outro ouvido. Então eu sentei do lado de cá, né? Aí eu dava o nome para pessoa, da pessoa para ele, aí ele colocava o autógrafo. Nisso que eu tô dando um livro para ele assim para o lado, de repente eu vejo duas mãos baixar assim em cima da mesa, sabe? Duas mãos assim na frente dele, bem assim. Quando eu olhei para cima, sabe quem era, Bruno? O Trigueiro, o André Trigueiro. Zé Trigueiro. O André fez a gentileza, teve o cavalheirismo de sair do estande onde ele estava autografando os livros dele para vir dar um abraço no papai. Emocionante, né? Maravilha. Eu fiquei muito emocionada, porque ele gostava muito do papai. E eu tenho um retrato dele com o papai. O papai chegou de trenzinho aí, porque nós descemos no estacionamento e era longe de onde ele estava autografando, onde estavam os estandes. Então, um trenzinho foi buscá-lo, sabe? Um trenzinho do Rio Centro foi buscá-lo e deixá-lo aí na porta do estande da La Chatre. Foi muito linda essa noite aí, muito lindo. Era uma tarde, aliás. Cada foto que você fala aqui, eu tenho essa foto do papai com o André Trigueiro, traga semana que vem, manda para mim que a gente mostra aqui. Né? A gente vai mostrar. Eu vou ver Vou ver se eu acho aqui nos meus alfarrábios, que esse aqui é o meu escritóriozinho e eu tenho uma estante aqui que vai do chão ao teto. Vai estar quase cheia de papel. Eu tinha tirado tudo, mas já está crescendo, crescendo, crescendo. Vou ver se eu acho a foto do André Trigueiro, muito simpático. Você vai ver como é que o André está novinho, para ver como é que o papai está velhinho aí nessa. Ana, eu Mas identifiquei aqui a obra que está aqui na mesinha, Diálogo com as Sombras, já. Diálogo com as Sombras, Diálogo foi, com as foi. Sombras, já. Ana, seu pai, como Mas sempre, lindo, maravilhoso. Né? E Ana Maria aqui, né, babando o papai. Ana, que ai, saudade. Uma saudade que dói, né, Ana? Que dói, né? dói. E ele está tão concentrado, você vê que ele está concentrado, fazer o melhor, dar o melhor dele, era sempre assim. E o stand é assim, olha, tinha fila, Tá feliz, feliz. O Hermínio já no pôr do tadinho, sol, saudades. o cabelinho ralinho, né, Ana? Ralinho, Cabelo ralinho.
Depois eu acho que dessa aí só teve aquela dele com o Luciano. Não teve mais nenhuma foto. Acho que tem uma comigo. Não tenho uma vaga lembrança. Bom, deixa para lá. Bom, Ana Maria, que coisa maravilhosa o Hermínio, né? Aí você procura aí nos seus alfarrábios aí, viu? As Vou fotos encontrar. a gente vai, né? É, Mas, Ana, olha, tem um momento aqui antes da gente entrar no assunto principal da noite, né? Ana, eu vou dar uma colher de chá novamente para esse pessoal do chat, né? ah, é? Hoje é uma Por quê? data, Ana, né? Eu não vou deixar passar essa data, né? Vou dar Não? uma colher de chá, tá? Porque tem uma Sou. pessoa que é a comentarista mais efetiva, né? Então, mais atuante nesse bendito chat é uma pessoa, né? É uma pessoa. Ana Maria. O nosso programa calhou de cair nessa data, 28 de novembro. Então, eu quero que o pessoal pense que eu sou um cavalheiro cheio de cortesia, né? Eu não É, tô mal na fita, né? ó, te conheço. Pois é. Então, Ana Maria, amanhã é o primeiro dia do resto da existência de Valéria Pessoa. Ela faz ano Oh, hoje, Ana. aleluia. Minha Valéria, me passe a grega, um beijo, um abraço. Já falei com ela logo pela manhã, não é? Ana, Valéria está ficando mais velha. Estou Tá provocando. ficando mais velha. Não, ela não fica velha, não. Ela não vai ficar mais velha, não. Nunca, jamais. O espírito não envelhece, né? Mas eu trouxe um presentinho para dar para Valéria. Você deixa eu dar? Vai ver que ela merece, né? Comenta tanto aí no chat. Vai ver que ela merece? Eu acho É que ela lógico que merece, ela eu acho que merece. ela merece, Ana. Ah, faz favor, olha aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, tá bom? Dá para ver, Valéria? Olha, uma é minha e outra é do Bruno para você. E se você está vendo esses verdinhos aqui, é o papai. Porque muito antes de falecer, claro, o papai me deu uma mudinha de mirra, mirra. E eu plantei e virou uma árvorezinha. Então, sempre que eu quero agradar uma pessoa, eu dou uma folhinha ou uma mudinha de mirra. Então, essas duas rosas são para você, em agradecimento pela sua presença de sempre e as suas palavras, que são muito gentis, ajuda que você dá ao Bruno e tudo, e nosso preito de gratidão para você, tá bom? Eu sou muito grata e te cumprimento por tudo que você sabe muita coisa. Um dia você me ensina? Tá, então tá resolvido. Então essas duas são para ti. Tá? Um abraço muito fraternal. Tchau, querida. Bom, até Ana fez eu dar um presente à Valéria Pessoa, né? Viu? Tá vendo aí, Valéria? Não, Valéria, Ana. Valéria, você merece. Valéria é uma pessoa que tem as duas asas já em perfeito equilíbrio, né? Feito Ana Maria. Valéria é uma pessoa que tem, uma pessoa culta, preparada, uma psicóloga de mão cheia. Agora, um ser humano, né? De uma sensibilidade. Valéria, hoje devia ter festa aí, né? Com o Fernando, meu amigo Fernando, os filhos de Valéria, viu? Valéria tem 4 filhos, Ana, né? Maravilha, parabéns. Um beijo, Valéria Pessoa, né? Ana, vamos lá, senão não tem programa hoje. A gente fica falando dessas pessoas, aí não tem programa, né? Falou em pessoa? Você falou em pessoa. Eu não fui eu que falei em pessoa, eu não levantei o assunto. A pessoinha que é minha amiga dileta, ela sabe disso. Né? A Valeria, vamos mudar acento do nome dela, de Valéria. Valeria a pena a gente fazer essa homenagem a ela, com certeza. Olha lá, Valeu. Valeri. Olha, ela tem uma netinha argentina, Valentina, que é a coisa mais linda do mundo, viu? Olha só. Mais linda. Ana, vamos lá. Ana, a Vamos. gente falou em foto de Hermínio, né? A gente conversando, né?
sobre livros. Ana, finalmente, semana passada eu fiz aquele apelo, né? Mas foi Ana que foi atrás. Ana queria muito uma obra do pai, né? Então, Ana já vinha atrás no radar de Ana, e Ana adquiriu a obra As Marcas do Cristo, né? Graças a Deus, né? E Ana começou a estudar a obra, e Ana se deparou, né, com coisas interessantíssimas, né? Dentre essas coisas, uma descoberta que Ana não esperava, né? Ana vai contar isso aqui hoje, mas é duas perguntas numa só, Ana, né? Eu queria saber o que é que você está achando da obra, você está gostando, As Marcas do Cristo, e que descoberta foi essa que relaciona Lutero, Hermínio e alguém? Tá. Como é que é? Está gostando da obra? Conta para a gente, Ana. Nossa, Você com a olha, palavra agora. eu sou suspeita para falar, né, da obra do papai, mas naturalmente que papai era muito, 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 né? Muito, muito. E eu sou pouco, 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 pouco. Então, às vezes, para entender o que ele escreve, eu teria que ter lido outros livros antes daquele. Mas esse livro eu sempre tive na cabeça. Todo mundo fala desse livro. E eu, meu Deus do céu, mas finalmente eu encontrei o bendito do livro, estou apaixonada, porque a maneira como o papai trata, até o português que ele usa, é um pouquinho diferente, é uma coisa mais fluida, mais sutil, mais delicada. Eu não sei, parece que esse livro era a paixão da vida dele. Me parece. A mim me dá essa sensação. Ele deve ter gostado muito de escrever esse livro, deve ter ficado muito, muito feliz de escrever esse livro, porque envolveu gente da pesada, da época dele e não da época dele. Então, eu tô encantada, por enquanto, com o que eu li, e eu ainda não acabei. Mas um capítulo que que eu escolhi para falar com vocês hoje é relativamente curto, e, mas é muito interessante. Chama-se A Mediunidade de Lutero. É um dos capítulos do número 2, do livro número 2. Então, eu faço novamente referência a esse livro aqui, de Kennedy é um Homem Artificial, tá? Que fala sobre lembra que era uma crônica de Luciano, uma semana e outra do papai, né? Isso foi para o Reformador, fez muito sucesso, aí eles resolveram publicar o livro, e, e tem essas histórias lá, mas eu falei assim, é muito pouco que tem aqui na crônica do papai, que era uma crônica pequenininha. Aí eu misturei a crônica do papai do Kennedy ao Homem Artificial com as marcas do Cristo. Mas aí tinha muito mais informações no capítulo. Não vai dar para eu falar tudo aqui. Mas vou falar só as coisinhas principais, tá bom? Então, vamos lá. Esse livro é sobre a mediunidade de Lutero. Lutero tinha uma mediunidade que papai diz que, naquela época, apóstolos, santos e gente da igreja, sacerdotes, tinham muita mediunidade e eles eram muito perseguidos também pelos espíritos menos bons, né? Eles eram assim. Então, e Lutero não fugiu à regra, ele também foi. Mas ele era de uma inteligência fulminante, o Lutero. Eu fiquei encantada de ouvir. E eu peguei o livrinho de quase 50 anos e fui ler o capítulo. E antes de conhecer o Lutero, como eu falei, eu misturei um pouco com as marcas do Cristo para ficar uma coisa mais consistente, né? Bom, Martim Lutero nasceu em 1483, quer dizer, no final do século XV, né? E em 10 de novembro, quase que pegou a Valéria aí,
10 de novembro, aí diz assim, entre 11 horas e meia-noite. Eu falei, mas toda certidão de nascimento tá, nasceu fulana de tal, no dia tal, às 10 horas e 17 minutos e 15 segundos, né? Todo cartório sempre registra a hora e os minutos. Mas no Lutero falaram entre 11 horas e meia-noite. Não sei por quê. Por que que o cara lá do notório escreveu isso aí para o Lutero? Por que que não botou a hora certinha dele? O motivo deve ter, né? Mas então, como todas as famílias católicas, que a dele era, primeira coisa foi ele ser batizado, naturalmente, né? E os seus biógrafos dizem que foi na igreja de São Pedro, mas, na realidade, a igreja onde ele se batizou se chamava Peter Paulkirche, ou seja, Pedro e a igreja de Pedro e Paulo, Peter Paulkirche. Pois bem, Kirche, aliás, igreja de São Pedro e São Paulo. E o papai disse que curioso o fenômeno, um pormenor, melhor dizendo, que fez renascido, Paulo renascido, batizar-se num templo dedicado a Pedro e Paulo, dois velhos e inseparáveis amigos, porque Lutero foi Paulo, né? E então papai fala isso. Bom, o Lutero era de uma inteligência fulminante e o pai dele tinha sonho de torná-lo um grande advogado, um grande jurisprudente, muito bom mesmo. E ele foi amigo, ele fez amizade com um rapaz chamado Philippe Melanchthon, mas o Philippe era 14 anos mais novo que ele. Eles só foram se encontrar em 1518, os dois que revolucionariam o mundo, né? Foram se encontrar só 14 anos depois, em 1518, no início do século XVI. A diferença de idade entre eles, como eu falei, era 14 anos. Mas foram os dois, efetivamente, a reencarnação dos também amigos Saulo e Barnabé, para mais uma vez se unirem, papai diz, para pregar o retorno do Cristo aos evangelhos. Nenhum dos dois poderia ter feito nada sozinho. O que um realizou não poderia ter realizado sem o outro, e o outro não poderia ter sido realizado sem o um. Eles tiveram que ficar juntos para poder resolver essa questão. Só que Lutero era um homem assim forte, ele era turbulento, ele era destemido, ele não tinha medo de nada. E o Melanchthon era aquela paz, aquela tranquilidade, aquela quase que ingenuidade, muito quietinho, né? O Melanchthon, você sabe como é que é, né? Bom, e Lutero era um espírito inquieto, especulativo, e ele sempre queria se juntar aos grandes homens da época para aprender tudo que ele pudesse aprender desses homens maravilhosos que existiam naquelas épocas, né? Mas ele também tinha suas fases de melancolia, embora ele exteriorizasse muito pouco isso, mas nas práticas religiosas ele era um homem muito severo, ele era muito severo com as coisas religiosas. Bom, os ensinamentos, ele se baseava muito, Bruno, num, num santinho, aliás, eu não sei se, não, ele não era santinho ainda, num padre que ele rezava muito pelas teorias desse padre, que foi o São Bernardo de Claraval, que foi quem? Foi o nosso querido Hermínio Miranda também. Papai foi São Bernardo de Claraval no século XII e o Lutero no século XV. Sim, que Hermínio foi São Bernardo no século XII e o Melanchthon no século XV. perfeitamente, impressionante. E eu fiquei pasma com essa coincidência, porque eu tenho o livrinho de São Bernardo aqui, é uma gracinha aqui. Acho que os senhores devem conhecer, né?
é uma gracinha. É uma coisa linda também a vida de São Bernardo. O que ele fez, Nossa Senhora. Mas, de qualquer maneira, São Bernardo influenciou muito Lutero e ele dizia que orar zelosamente é mais da metade do estudo. Se você orar com cuidado, prestando atenção no que você está falando, se intuindo, se imbuindo das palavras de Cristo, né? É a metade do estudo. A outra metade você vai resolver depois que você ler, estudar e incorporar aquilo tudo no seu conhecimento, ao seu conhecimento. Bom, Lutero recebeu o primeiro grau acadêmico dele em filosofia quando ele tinha 19 anos de idade. Ele era um portento, uma coisa magnífica. Isso em 1505. Ele já tinha um grau acadêmico. E poucos anos depois, ele teve o título de mestre em filosofia, mas ele se pendia mais para ser um monge do que ser um advogado, um jurista. O pai dele ficou louco, porque o pai queria que ele fosse um jurista. E deu a ele até um livro famoso na época, o Corpus Iuris, o Corpo de Leis, né? E era um livro muito pesado, mas só os grandes juristas é que tinham. Mas ele queria mesmo estudar os evangelhos e os salmos. Mas entre muitos candidatos que fizeram a prova para ser mestre, 17 só conseguiram passar na prova. E Lutero passou em segundo lugar. O pai dele ficou encantado. Foi aí que ele falou, ele vai ser um grande jurista, e comprou o livro para ele. Mas ele não deu assim grandes importâncias ao livro, não, porque a ideia dele era mesmo ser um monge. Então, o pai ficou muito triste. Bom, então, nesse mesmo ano que ele tirou esse segundo lugar, a peste, doença, dizimava a cidadezinha de Erfurt, onde Lutero estudava. E era um dia muito quente, e ele estava com 22 anos, e ele passava pelas vizinhanças de Erfurt, quando um acontecimento, papai chama de desusado, ocorreu. Alguns autores de Lutero dizem que foi um raio que caiu sobre ele, mas um dos maiores biógrafos dele, considerado um dos maiores biógrafos deles, que foi o seu Funk Bretano, seu biógrafo mais atento quanto aos fenomenologias, né, na vida de Lutero, descreve esse fato que se passou como uma visão de tamanho impacto que derrubou Lutero ao chão, aturdido, a ponto de torcer o pé, tal como aconteceu a Saulo no caminho de Damasco. Lutero teve uma visão e um incidente e acidente igual Saulo teve no caminho de Damasco. Então, Lutero teve a visão do Cristo e admitiu publicamente e particularmente ao seu pai. Ele falou isso para o pai dele, que ele tinha tido essa visão de Cristo, que foi a coisa mais magnífica que ele viu. E que ele relatou esse fato também, dizendo que ele tinha recorrido a Santana, o Lutero tinha recorrido a Santana, pedindo a ele que esclarecesse aquilo. E se ela esclarecesse isso a ele, porque Santana era mãe de Nossa Senhora e também padroeira dos mineiros que trabalhavam ali perto de onde Lutero morava. E ele prometeu a ela que se ele conseguisse entender aquilo, que ele ia se tornar monge. Ele fez essa promessa a Santana. Pois bem, e papai diz, então, que os líderes religiosos naquela época, desde Moisés aos profetas, aos missionários e apóstolos, em algum tempo da vida deles, eles foram testemunhas de manifestações espirituais
muito impressionantes, e Lutero não fugiu à regra. Ele era tão atacado que muitas vezes ele estava pregando num local, de repente começava a chover pedra dentro, pedra mesmo, não gelo, não é pedra de gelo, não, pedra. Começava a cair pedra em cima das pessoas, eles tinham que evacuar o recinto. Ele era atacado por essas coisas. Pois bem, então o biógrafo dele, o senhor Brentano, diz que Lutero descreveu o evento que tinha acontecido com ele da seguinte forma: uma figura, aquilo que ele caiu e machucou até o pé. Uma figura fantástica apareceu no céu, mas eu, Lutero falando, preso de emoção, não pude distingui-la. Na realidade, foi uma coincidência com o que aconteceu com Saulo, uma coincidência fantástica que se reprisou, né, com a vida de Saulo. E que foi atirado ao solo também por um fenômeno indescritível. Saulo teve a visão do Cristo que lhe apareceu mais brilhante que o sol, cegou ele praticamente, né? Com Lutero aconteceu a mesma coisa e foi ali, naquele acidente ou incidente, naquele local, naquele momento, naquele dia, que a vida dele se definiu como um religioso. Foi aí que ele resolveu que ele ia ser monge mesmo, mesmo porque ele tinha prometido a Santana que se ele ficasse bom, ele seria um monge. Bom, o senhor Brentano diz ainda que Lutero foi um visionário que sofreu vários episódios como este no decorrer da sua vida, né? E muitas manifestações do demônio, do diabo. Ele era muito perseguido pelo diabo. Várias vezes aconteceu isso com ele, o que foi confirmado pelo Lutero ao próprio pai dele. Ele disse para o pai dele que ele era muito perturbado pelo diabo. Bom, curiosamente, esses fenômenos se davam principalmente quando ele estava sozinho, não quando ele estava muito acompanhado, a não ser quando ele orava lá dentro com as pessoas, né? Começavam a cair as pedras. E principalmente quando ele esteve escondido no castelo de Wartburg, onde até hoje se encontra uma marca na parede que o diabo perturbou tanto ele enquanto ele estava lá rezando, que ele pegou um tinteiro e jogou no diabo que estava aparecendo na parede. Até hoje tem a marca da tinta do tinteiro na parede lá. Ele Ah, chamava ele de tinhoso. Sim, isso é muito importante. Você falou uma coisa maravilhosa, né? Que o Hermínio cita que o Lutero tinha mediunidade, né? Tinha mediunidade e ele, essas visões, a gente sabe, a gente é na doutrina espírita, que o diabo não existe, provavelmente eram espíritos trevosos causando medo em Lutero devido à mediunidade, que você falou muito é. bem, né? Papai disse que eles não entendiam que aquilo era mediunidade. Eles pensaram que era uma perseguição do demônio. Pois é. E Lutero ainda fala diabo, ele não fala nem demônio, ele fala diabo. Bom, aqui só aqui ele fala tinhoso, que ele jogou o tinteiro no tinhoso. E aí continuaram as coisas a acontecer com ele. Um dia ele estava deitado, descansando, apareceu, aspas, uma pessoa para ele e disse assim para ele: Consola-te, meu caro bacharel, chamando ele de bacharel, que tu não morrerás dessa doença. Lutero estava doente. Nosso Deus fará de ti um grande homem que consolará a muitos. Ele costuma colocar sua cruz por algum tempo nos ombros daqueles a quem ele ama e deseja pôr a seu serviço. Nessa escola, os homens pacientes têm muito que aprender. Essa visão que o Lutero teve, falou essas palavras para ele, ou seja,
que Cristo, né, botava a cruz dele nos ombros das pessoas que ele queria chamar para a seara dele, né? Ele falou para Lutero num sonho. Essa pessoa não apareceu, não. Devia ser outra um médium, né? Ele devia ser muito médium e ele recebeu essa mensagem. Bom, outros fenômenos mais audaciosos ainda e curiosos ainda perturbaram Lutero e estão descritos nesse livro desse biógrafo dele chamado Senhor Brentano, intitulado Sortilégios. Esses fenômenos inquietavam Lutero muito, ele ficava muito perturbado e quando ele ficava nervoso, ele ficava raivoso, ele fazia qualquer coisa. Bom, ao que tudo indica, se pode acreditar que hoje os espíritos se opõem muito às pregações e fazem de tudo para desviar as pessoas das suas missões, os espíritos malignos, né? Mas ele deixou claro por várias vezes que ele foi atingido por tentações, inclusive que o impeliam a se suicidar. Tinham espíritos que apareciam para ele e queriam que ele se suicidasse. E ele nunca aceitou isso, porque ele fugia e o diabo fugia atrás dele. Ele era muito perseguido, o Lutero, mas ele era um homem muito forte, não só forte de corpo, mas ele era muito forte de cabeça, ele não aceitava, ele partia para cima da pessoa que estava obsediando ele, né? Pois bem, uma vez, uma vez ele sofreu uma coisa muito interessante também, e ele começou a se conformar com essas aparições que ele tinha. E ele identificava logo como sendo o diabo, até quando Cristo lhe apareceu, né? E lhe mostrou uma imagem resplandecente, coberta de chagas. Lutero ficou preso à visão durante alguns instantes. Ele não podia nem acreditar no que ele estava vendo, mas julgando que era mais uma do demônio, ele afrontou a aparição. Ele começou a afrontar a aparição. E a aparição desapareceu de tanta bobagem que ele falou, de tanta briga que ele aprontou. E era o Cristo. Ele não sabia identificar. Tomou ele de tanta luz que ele ficou atordoado. E ele achou que era o demônio, né? Bom, ele dizia que muitas vezes o demônio dormia mais na cama dele do que a própria esposa dele. Ele falava isso para os amigos dele. O diabo dorme mais na minha cama do que a minha própria esposa. Ele se achava cercado do demônio o tempo todo. Bom, uma vez, em 1505, ele chamou os seus amigos todos, fez uma festa grandiosa, com música, com danças, tudo muito alegre, e chegou um ponto que ele chamou os amigos e disse para eles com muita alegria o seguinte, que ele ia ser monge, que ele ia entrar para a igreja e ser monge. Então ele diz que hoje ainda me veem, breve não me verão mais, disse ele aos amigos, citando os evangelhos. Acabou a festa, ele foi para o convento, onde ele tinha que ir, e começou a estudar os evangelhos profundamente e os salmos. Bom, ele se isolou no convento, de lá ele ficou, e ele cumpria as tarefas mais mesquinhas que você pode imaginar, tais como limpar o chão, lavar os pratos, lavar as estrebarias, os animais, limpar os banheiros dos outros. Ele nunca reclamou, nunca se aborreceu e nunca reclamou de nada. E por isso os amigos se juntaram e pediram aos mais graduados lá
que o livrassem dessas tarefas, porque ele tinha coisas muito mais importantes para fazer. Aí, finalmente, ele foi livrado dessas tarefas menores ou ínfimas, né, para a inteligência e a capacidade dele, e foi estudar muito. Bom, o pai dele, quando ele finalmente se resolve mesmo ser monge, o pai dele ficou alucinado. Mas, tal como Saulo, ele entrou em profundas meditações, inquietações e muitas emoções muito fortes. Saulo se retirou para o deserto e Lutero se isolou no convento, mas se isolou mesmo no convento e cumpria essas funções que eu disse para você. E ele passou muitas dificuldades naquelas funções. Mas, em janeiro de 1544, metade do século XVI, aconteceu um fenômeno na igreja de Wittenberg, com o qual os homens daquele tempo ainda não tinham preparo para entender, nem para enfrentar. Uma moça de 18 anos, mais ou menos, foi tomada por um espírito e provocou uma grande alteração na igreja. Foi uma coisa, ela estava desvairada e ela queria matar um, queria pegar o outro, e todo mundo começou a correr, sair da igreja e ir para a sacristia, lá onde eles ficavam mais protegidos, né? E ele foi junto, e ele foi atrás da moça também, ou seja, endiabrada, digamos assim, né? Alucinada. E ela queria pegar um, e escolheu ele para pegar ele. E ele ficou tão furioso, e ele saía correndo, e ela correndo atrás dele, aí ele passou a correr atrás dela, foi uma luta, até que finalmente ele ficou tão enraivecido que ele deu-lhe um vastíssimo chute, ele chutou ela, e ela não parava. Nisso ele correu para a porta, mas a pessoa que estava do lado de fora da porta trancou a porta e ele não pôde sair. Então ele ficou preso com ela lá dentro daquele cômodo, onde todo mundo já tinha saído, mas ele, depois daquele chute que ele deu nela, ela sossegou, parou e se acalmou e tudo voltou à paz. Mas aí depois um amigo dele chegou para ele e disse para ele que a moça que saiu ao encalço de Lutero foi Lutero que conseguiu acalmá-la com o vastíssimo chute que ele deu nela, que ele espantou o diabo. Ou seja, mediunicamente ele deve ter feito algo que nem ele sabia o que era, né? E, por final das contas, o tomador de contas lá conseguiu abrir a porta e deixou que ele saísse, e ele saiu ileso, porque ela queria matar ele, mas com o chute que ele deu nela, parece que o espírito maléfico, maligno, maldoso, mal, saiu dela e deixou ela em paz. E é isso, Bruno. Fiquei encantada de conhecer o Lutero, o espírito dele. Hoje eu entendo o quanto Melanchthon amou esse homem. Eles foram os dois maiores amigos e é como diz aquele biógrafo dele, eles fizeram uma revolução no mundo, mas eles só fizeram porque fizeram juntos. Um não podia fazer sem o outro, e o outro não podia fazer sem o um. Então, foi um casamento, digamos assim, de espiritualidade, de ideias, de ideologias completamente idênticas. É isso aí, Bruno. Ana, tudo muito lindo. Você fez muito bem de deixar o encontro de Lutero e Melanchthon para uma noite para lá de especial. Imagine, né? Imagine. Mas, Ana, me diga uma coisa. Se eu me adiantar, você me perdoa. Só quero um detalhe, que a gente entrou aqui para gravar, eu fiquei, Ana, o que é que está achando das marcas do Cristo? Ana, parece que o Lutero admirava muito São Bernardo, não é?
Ele fala que ele só rezava São Bernardo. São Bernardo, quando ele falou São Bernardo de Claraval, melhor dizendo, ele falou, não, está escrito no livro, que ele rezava muito por São Bernardo. Eu falei, mas São Bernardo morreu em 1200, 1100 e pouco, 1152, eu acho. Eu falei, no século XII, nós estamos aqui no século, né, quase 16. Aí eu fui abrir o livrinho de São Bernardo, e dito e feito, aqui, São Bernardo morreu 20 de agosto de 1153, mais o livrinho mais as orações que ele fazia. Ele foi um padre maravilhoso. Ele foi um pregador, um dos maiores pregadores da igreja no mundo conhecido. Ele levou milhares de rapazes até a serem padres também para segui-lo. Ele foi doutor da igreja, ele ajudou os papas a compilar coisas importantes para a igreja, para o conhecimento da igreja, e depois ele foi santo. Quero fazer aqui um fio da meada com você, né? Antes de mais nada, deixa eu falar, tem gente que está assistindo a live pela primeira vez. Né? A gente fala que o Hermínio, encarnações conhecidas, né, como São Bernardo, Barnabé, Melancton, Robert Browning, né? Pessoal, era o Hermínio Corrêa de Miranda que tinha essas informações de suas reencarnações passadas. O Hermínio foi amigo a vida toda de grandes médios, dentre eles Nivaldo Pereira Franco. Né? O Hermínio, lá no seminário de Butucatu, ele mesmo revelou que esteve com Allan Kardec, conversou com Allan Kardec. Mas, Ana, vê bem que coisa interessante, né? O querido Lutero está ali com Melancton, novamente. Porque Novamente. Lutero foi Paulo e Melancton foi Barnabé. Tá? Foi. Preste atenção, né? Eu fiz a pergunta a você da admiração de Lutero por São Bernardo, porque Lutero também admirava São Bernardo, só que agora Lutero está no século XV, São Bernardo lá do século XII. Agora, de onde vem essa admiração tão grande? Porque Barnabé, São Bernardo e Melancton é a mesma individualidade em três encarnações diferentes, né? Era o Hermínio, né? É, Então, isso e, é uma teia da vida, das vidas sucessivas, maravilhosa, né, Ana? e você vê que quando o senhor Bretano, que foi o biógrafo de Lutero, fala, que ele fala sobre a personalidade de Lutero e a personalidade de Melanchthon. Ele fala, o Lutero era brigão, ele era isso, ele era aquilo, ele dava soco, batata. O Melanchthon não, era calmo, tranquilo, quietinho, ingênuo, humilde, tá? Não, não vareia, não vareia. É o papai, reencarnação após Não mudou reencarnação. nada, né, Ana? Não Não mudou. mudou nada, não mudou nada. É. E é muito interessante a gente. Interessante não, é abismal o interesse da gente conhecer essas coisas, né? Eu estou encantada. A doutrina espírita traz ensinamentos e informações. Eu sou neófita em clube, mas é de enlouquecer a gente aprender essas coisas. Ainda mais eu que estou lidando aqui com esses personagens todos, né? Agora, veja bem a qualidade da narradora. Né? Deixa eu pensar aqui uma coisinha que você falou. Né? E muito bem falado, porque a obra retrata isso. Né? Sozinho não iria conseguir. Então, teve que ter um mútuo apoio, os dois juntos. Embora que Paulo e Lutero fosse a personalidade proeminente da dupla, fosse a personalidade mais forte, proeminente, não é? Posso até dizer, Ana, isso não é desdouro, mas evoluída, quem sabe. Mas, Ana, mas veja bem, não é? Você falou, isso é de uma beleza que os dois realizando juntos. Lá como Paulo, a gente sabe na obra de Emmanuel Paulo Estevão, não é? Foram os dois juntos, aquelas caminhadas para os gentios, né?
Até o Barnabé quer levar um sobrinho, neto de Lloyd. O camarada queria ser apóstolo, não aguentou. Paulo reclama, manda ele de volta para casa. Tinha que ser os dois, Paulo e Barnabé. Aí volta na Reforma Protestante, Lutero e Melancton, né? Ana, é sabido. Hoje a gente lê o Evangelho de Jesus, porque com a Igreja Católica só era em latim naquela época. Lutero oportunizou as traduções do latim para os povos do mundo inteiro lerem o Evangelho de Jesus. E isso aí, Lutero e Melancton, né? Isso é extraordinário, Ana, né? É. E Melanchthon, tem uma hora que Melanchthon, mais adiante um pouco na leitura, tem uma hora que Melanchthon comenta com umas pessoas do grupo deles. Ele falou assim: Ah, o Lutero hoje fez uma exposição, não sei, num lugar lá, me pareceu uma igreja. Ele estava mais ou menos mostrando que tinha sido numa igreja, mas ele falou um grego da maior perfeição, porque Melanchthon foi professor dele de grego, foi professor do Lutero de grego. E ele falou um grego da maior perfeição, uma coisa mais linda. Ele, que era o discípulo, ele se considerava um discípulo de Lutero, né? Elogiando o mestre. É muito bonita a amizade deles, né? Mas é isso. Isso aí é a reencarnação que fortalece os laços, né? É, E não a morte. O século avança, os espíritos retornam em novas romagens, realizando um trabalho. Assim é conosco, guardadas as proporções, né? claro. Então, possamos investir a nossa existência atual, a partir de agora, no bem, sempre no bem. Ana Maria, muita emoção. Agora eu fico com medo de Ana Maria Miranda, né? E quando eu fico vendo essa história toda do Hermínio São Bernardo, Barnabé, Melanto, Roberto e Browne, e eu estou aqui com a filha do homem, eu fico pensando, o que é que eu estou fazendo com essa mulher aqui? Eu tenho medo de Ana Maria, né? Pelo amor de Deus. O Bruno, a maior surpresa naturalmente é minha. Eu sabia, ou melhor, sentia que o papai era um grande homem, como toda filha acha que o pai é o maior, o melhor. Mas eu não sabia que ele era desse espectro. Eu não sabia que papai era desse tamanho, porque realmente com as coisas que eu estou lendo agora, lamentavelmente, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas as coisas que eu estou lendo agora, ele foi realmente uma pessoa de muito, mas ele não mudou nada, nada, nada. Ana Maria, você me confidenciou, como você disse, eu não sabia que papai era isso tudo. Mas a partir do momento que você soube, aí você retorna e olha os passos do teu pai, aí você vê quanta grandeza realmente estava ali, dentro da tua Realmente, casa, né? É uma coisa realmente. linda. Ele fez de coisas muito pequenas atos grandiosos. Eu vou me lembrar de alguns deles para contar para vocês. Por coisas que ele ajudou pessoas, que as pessoas achavam que era uma pouca coisa, e ele fez daquilo uma coisa para a vida da pessoa. Ele era esse tipo de pessoa. Não é porque ser meu pai, não. Hermínio magnificava tudo com a sua simplicidade, né? Hermínio é uma coisa linda, né? Ana Maria, agora eu acho a filha do Hermínio também uma coisa linda, esse devotamento seu de divulgar a obra do pai, né? Isso é o encanto da vida, né? A filhota pegando o bastão do pai. Ana, isso é o que vale, né? O É, amor de uma filha para um pai, né? Não importa, aí me permita, né? Não importa Barnabé, São Bernardo, Melanto, Robert Brown, meu papai, né? meu Saiu, pai. né? O maior orgulho eu tenho, e eu acho que
Se eu tiver mais 20 encadernações, não vou chegar nem perto de outro pai igual a esse, não. Esse é o. Ana, tu faz a prece final? Senhor, mais uma vez chegamos até o Senhor para agradecer por essa reunião que nós tivemos aqui, esse convívio mais uma vez com o Bruno, com nossa amiga Valéria, que está fazendo anos, a quem desejamos tudo de bom, de saúde, de paz, de realizações. Pedir ao Senhor que cuide desses espíritos magníficos que a gente não sabe, mas devem estar aí na espiritualidade com o Senhor. São Bernardo de Claraval, Lutero, Melancton, todas essas pessoas de quem a gente fala aqui, que são gente da maior elevação espiritual, que sofreram, que lutaram para fazer daquilo que eles queriam uma coisa grandiosa, perfeita, de acordo com as suas orientações. E é como diz São Bernardo de Claraval: se você fizer uma prece com tranquilidade, pensando, meditando, você já fez a metade da prece. O resto Deus faz. Então, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos dê não a grandiosidade desses homens que foram os que fizeram a sua propaganda, propagaram a sua presença no mundo inteiro durante todos os séculos, mas que ajude-nos a sermos um pouco melhores do que somos hoje, sempre visando termos uma maior espiritualidade, sermos melhores criaturas, porque somos vindos de Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Agradeço. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça, novamente, um programaço como esse de hoje, né? Iluminado, né? Porque falar do Hermínio é uma noite sempre de iluminação. Quero dedicar esse programa à minha mãe amada. Mamãe, te amo. Esse espírito que hoje habita as paragens espirituais. Olha para o teu filho, mamãe. E nesse dia que Valéria Pessoa ficou mais velha, né? Os anos passam até para Valéria Pessoa. Valéria, eu só quero dizer uma coisa a você, não é? Te amo, te amo, te amo, te amo muito. Você é minha amiga dileta, minha amiga em primeiro lugar, viu? Um abração. Ana Maria, boa noite. Boa noite. Muito obrigada a todos. Valéria, um beijo para você. Guarda a folhinha de mirra no seu livrinho, tá? Tchau. Você dá um presente. Quem vai aguentar a Valéria Pessoa com a marra agora sou eu. Ninguém segura a Valéria Pessoa. Beijão, faz o bem. Tchau.